vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje, de um modo todo particular e santo, a Igreja nos coloca o chamado de Mateus, que Lucas nomeia como Levi no seu Evangelho. É um chamado muito simples. Mateus, Levi, era considerado um grande pecador, um pecador público. Por quê? Porque era publicano, ou seja, era um funcionário do Império Romano e estava ali na entrada da cidade para cobrar o pedágio de quem entrava e de quem saía da cidade. Só que a tradição se dizia que os publicanos, eles não só cobravam imposto para Roma, para o Império Romano, mas eles roubavam o povo de Deus e eram possuidores de grandes riquezas, porque aquilo que eles arrecadavam, uma parte eles enviavam e outra parte eles ficavam. E o povo judeu tinha ojeriza, tinha horror aos publicanos, porque consideravam eles corruptos, exploradores, ladrões. Aqui no texto nós vemos, nessa cena histórica, Nosso Senhor que se aproxima daquele publicano, daquele coletor de impostos, e olha aquele homem com paixão. O Senhor tem compaixão daquele homem, quer chamar aquele homem a uma vida com sentido, quer chamar aquele homem a uma vida de verdade, com sentido, com razão de ser e de existir. O Senhor olha aquele homem, mesmo sabendo toda a fama que carregava a profissão que ele vivia, que ele possuía, que ele tinha. O Senhor olha para ele com amor e dá a ele uma oportunidade de crescer, de mudar de vida. Uma das coisas que mais me encanta na figura de Cristo Jesus é porque o Senhor, o bom Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos, independente da condição pecadora, independente da vida pregressa, independente dos pecados cometidos anteriormente ao encontro com Ele. Cristo não olha a sujeira do homem, Ele aceita o homem como ele é, e a partir dali, Ele exige do homem uma mudança de vida. A partir dali, Ele exige do homem a conversão. É tão bonito isso, porque nós vemos o amor de Deus de verdade sendo manifestado. O Senhor não é puritano, não andava com quem tinha dignidade, não andava com quem de verdade era limpo, mas ia atrás do sujo para limpá-lo. Foi assim com Levi. E Levi, Mateus, que já deveria ter já deveria ter ouvido falar de Jesus, já devia, quem sabe, ter contemplado alguma coisa, porque o lugar era pequeno e a fama era demasiadamente grande. Aquele homem, ao se ver um privilegiado, um escolhido, é capaz de deixar tudo, inclusive o que arrecadou naquele dia, sabendo que poderia ser perseguido por Roma, por ter abandonado o posto de serviço, e deixou tudo para seguir a Cristo, para seguir a Jesus. E aqui nós temos um grande problema, porque as pessoas querem seguir a Cristo
mas são incapazes de deixar muita coisa para trás. E é impossível seguir a Cristo se não se deixa para trás alguma coisa. É impossível o homem seguir a Cristo vivendo da mesma forma do momento, da hora em que ele encontrou Cristo. Isso em toda vocação, desde a religiosa, sacerdotal, até a matrimonial. Toda vocação requer um deixar para trás. Um menino, um jovem, quando dá um sim a Deus para ser sacerdote, ele deixa para trás o sonho de uma família. Um homem casado, quando ele dá um sim ao matrimônio, a vocação chamada por Deus, ele deve deixar para trás a vida de solteiro. É impossível seguir a Cristo se não deixa para trás a vida pregressa. E aqui Mateus deixa tudo, segue o mestre e oferta ao mestre um grande banquete. É tão bonito como Lucas coloca aqui. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Aquele homem se alegrou. Aquele homem ali, ele estava alegre. Tem alguém que olha para mim com amor. Tem alguém que olha para mim com dignidade. Olha, é impressionante, mas nos dias de hoje, ainda as pessoas se chocam com a resposta do amor a Cristo. Eu tenho uma amiga que era advogada, depois fez o concurso para juíza e deixou tudo. Luísa, linda, para ir para o convento. Ontem eu mostrava uma foto a uma pessoa, ela antes e depois, aí a pessoa dizia assim: deve estar com depressão. Mas não. O Senhor, o bom Deus, oferece um bálsamo tão grande para a alma, que é impossível, quando se encontra com Ele, não querer ser todo dele, apesar da luta constante contra as misérias que nós todos carregamos. E Levi aqui, ele se alegra. Levi aqui está radiante. Ele olhou para mim, ele esqueceu a minha miséria. É por isso que uma das coisas mais fascinantes da Igreja Católica é a mística do confessionário. Se entra podre, se sai limpo. Se entra impuro e se sai puro. Se entra sujo e se sai totalmente alvo. Mas aqui é preciso de verdade ter fé. Ter fé e crer no perdão de Deus, se arrepender dos pecados e dizer: eu vou começar uma nova vida. E essa riqueza é tão própria da Igreja Católica. Ninguém é capaz de nos ofertar isso aqui. Só a Igreja Católica, que recebeu o mandato de Jesus. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não os perdoardes, eles serão retidos. E mais, aquele Mateus ali, ele reúne os seus amigos, que por incrível que pareça, viviam todos eles na mesma condição que ele. Porque é interessante aqui o andágio popular que diz: deixe eu ver com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. E aqui era muito claro, o ciclo de Mateus era um ciclo que não ajudava Mateus a ser santo. E agora o ciclo de Mateus vai começar a mudar. Ele vai encontrar amigos ao redor da mesa de Cristo, ao redor do altar, e será feliz. Só que, como sempre, as pessoas nunca aceitam a conversão e a mudança do outro.
nunca aceitam, nunca creem que o outro pode mudar. E aqui, até Cristo é atingido. Os fariseus e os mestres da lei ficaram murmurando. Não tinham coragem de falar para Jesus, porque desde sempre o homem é falso. Mas aqui falavam para os discípulos de Cristo: por que vós comeis e bebeis com cobradores de imposto e com os pecadores? Ou seja, não se pode nem comer com o pecador, não se pode nem sentar à mesa com o pecador. Só que Cristo, que tudo sabe, que tudo vê, responde com a dignidade própria dele, que é Deus. Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. E é aqui que muitas vezes nós vemos as artimanhas de Satanás dentro da igreja, ao levantar calúnias contra aqueles que querem viver em Deus, ao jogar pedras quando vê alguém cair na comunidade, ao não aceitar muitas vezes alguém que está lutando e de repente deu uma queda. E como que se a igreja tivesse que existir um comprovante de santidade, criticam aqueles que buscam crescer na amizade com Cristo. Não. A igreja, ela foi feita assim, por Cristo que é santo. Por isso nós cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Santa, porque a igreja é santa? Porque Cristo é santo. Mas essa igreja santa tem como objeto, como finalidade, buscar os pecadores, para que se deixem irradiar pela santidade de Cristo e sejam santos também. É como se a igreja fosse um imã que atraísse pecadores para mudarem de vida e serem santos como Cristo Jesus é santo. Meus queridos irmãos, esse tempo santo da Quaresma, ele é propício à conversão e nos chama todos os dias a uma mudança de vida, para crescermos em santidade e assim nos aproximarmos cada vez mais de Deus, sendo dele verdadeiros amigos. Vamos ficar de pé e vamos juntos elevar os nossos pedidos